Olá, pessoal. Comentando aqui a semana 6 do PET Volume 2 para o primeiro ano. O conteúdo que está sendo abordado aqui é a segunda lei de Newton. Na minha percepção de professor, é o conteúdo mais cheio de detalhes e, consequentemente, com maior dificuldade de aprendizagem dentro das 3 leis de Newton, e é impossível que esse conteúdo seja abordado em menos de uma página, considerando esse conteúdo aqui e essa imagem. Pessoal, dessa maneira, então, considerando a precariedade com que esse material aqui foi produzido para você, eu estou recomendando aqui nos cards acima para você assistir alguns vídeos que vão te dar o correto entendimento a respeito da segunda lei de Newton. Se quiser assistir, é ótimo. Se não quiser, problema seu. Vou passar direto para o exercício, admitindo que você assistiu os vídeos. Se você assistiu, bom. Se você não assistiu, problema somente seu. Primeiro exercício aqui da semana 6 está dizendo o seguinte: determine o módulo, a direção e o sentido da força resultante na figura abaixo. Pois bem, é para a gente determinar 3 coisas. E a figura abaixo é composta por 2 pessoas que se tocam. Bom, para a gente poder fazer isso, então, a gente vai ter que analisar as forças dessa primeira pessoa e dessa segunda pessoa. Pessoal, aqui na primeira situação, a gente tem 2 forças. Vamos selecionar a pessoa aqui 1 e pessoa 2. Nessa pessoa número 1, pessoal, nós temos aqui 3 forças. 2 para a esquerda e 1 força para a direita. Bom, como que essas forças aqui se comportam para a gente poder entender como determinar o módulo, a direção e o sentido? Aqui a gente pode fazer da seguinte maneira, pessoal. Para a pessoa número 1, e aí eu quero que você faça esses exercícios igual eu estou recomendando, e não conforme o Brainly ou Yahoo Respostas, tarefas prontas, grupos de Discord. Ok? É para fazer igual eu estou ensinando. Eu sou o seu professor responsável pela sua aprendizagem, certo? E você está sendo avaliado não por apresentar a tarefa pronta, mas por seguir as instruções que o seu professor te passa, pois ele é o responsável pela sua aprendizagem, certo? Então, tudo que eu fizer, você tem que apresentar nas suas tarefas, senão você vai ser penalizado por isso, ok? Sem preguiça, pessoal. Vamos lá. Na pessoa número 1, anota aí. Nós temos 3 forças, certo? Então, a gente tem a força F1, igual a 15 newtons, a força F2, 17 newtons, e a força F3, igual a 23 newtons. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai ter, então? Aplicando aí o conhecimento da segunda lei de Newton, a força resultante para a pessoa número 1 vai ser o valor da força 1 mais o valor da força 2 mais o valor da força 3. Vamos lá, pessoal? Então, essa força resultante na pessoa 1, ela vai ser força 1, 15 newtons, mais força 2, 17 newtons, mais a força 3, 23 newtons. Mas, como essa força ela é contrária às outras duas, pessoal, então nós vamos ter aqui que estabelecer as condições dos sinais. Pois, se essas forças apontam para a esquerda e essa está apontando para a direita, então nós vamos ter, por exemplo,
Vamos estabelecer aqui uma condição para ficar com mais sentido o exercício para você. Vamos estabelecer aqui, para esse pessoal, que nós temos aqui uma orientação para essas forças. Esse aqui vai ser o nosso eixo de referência, de tal modo que, se nós orientarmos ele para a direita, então nós vamos ter aqui como o ponto 0, e todas as forças que apontam para a direita vão ser positivas. Todas as forças que apontam para a esquerda serão negativas, certo? Então, como essas duas forças apontam para a esquerda, a gente vai ter menos 15 newtons. Deixa eu colocar isso matematicamente ordenado aqui, do jeito correto. Menos 15 newtons, mais a próxima força, menos 17 newtons, mais a próxima força, ela já é positiva, então 23 newtons. Beleza, pessoal? Bom, desse jeito aí, a gente vai ter menos 15, menos 17, a gente tem aqui o total de 32, né, negativo. Menos 15 menos 17, a gente tem aqui menos 32 newtons, e a gente tem que somar com 23 newtons. Fazendo isso, nós vamos ter, então, o nosso resultado, né? Menos 32 mais 23, o resultado é menos 9 newtons. Perceba que menos 9 newtons é a resultante, ou seja, a força resultante na pessoa 1 é menos 9 newtons. E se essa força ela é negativa, ela aponta para a esquerda, certo? Como de fato tem que ser, pois essas duas forças somadas é maior em módulo do que essa força. Então, de fato, tinha que dar negativo mesmo, beleza? Certo. Vamos fazer a análise para a pessoa 2. Pessoal, na pessoa 2, o mesmo raciocínio. Nós vamos ter aqui força resultante na pessoa 2. Vai ser o valor da força 1 mais o valor da força 2 mais o valor da força número 3. Tá? A força 1 é 15 newtons, a força 2 é 20 newtons e a força 3 ela é 30 newtons. Beleza? Com os valores das três forças, então, nós substituímos os valores aqui na força resultante. Bom, vamos lá, pessoal. Força 1 e força 2 são forças que apontam para a direita. Se apontam para a direita, os valores são positivos. Então, nós temos 15 newtons, mais força 2, 20 newtons, mais força 3 apontando para a esquerda. Então, ela vem com valor negativo, menos 30 newtons. Pois bem, pessoal, se a gente fizer aqui as continhas, né, nós vamos ter força de 15 mais a força de 20, dando 35. Então, nós temos aqui 35 newtons, mais com menos 30 newtons. Então, aqui nós vamos ter um total positivo de 5 newtons, indicando que a força resultante para a pessoa 2 é uma força que aponta para a direita, porque tem um valor positivo, né? Então, a força resultante na pessoa 2 é 5 newtons positivo. Bom, a gente já sabe, então, o módulo da força resultante na pessoa 1 e o módulo da força resultante na pessoa 2. Tá bom? A gente precisa descrever a direção e o sentido. Direção da força resultante 1. Perceba que todas as forças elas são aplicadas na horizontal. Então, vamos escrever direção
horizontal para ambos as forças, tá? Aqui a direção é horizontal. Agora o sentido das forças. Essa força resultante ela é negativa. Então o sentido que nós vamos colocar aqui é para a esquerda. Essa força resultante na pessoa 2 é uma força positiva. Então, o sentido dessa força é para a direita. E está feito o primeiro exercício. Pessoal, eu não vou somar a força da pessoa 2 com a força da pessoa 1, porque são forças aplicadas em corpos diferentes. Tá bom? Então, deixa o resultado descrito como está aqui. E tem que ser igual o que você vai apresentar para mim aí no seu caderno, tá bom? Continuando aqui. Suponha um corpo de massa 10 kg se deslocando sobre uma superfície horizontal em que atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que correspondem a 80 e 20 newtons. Determine a aceleração com que esse objeto se movimenta. Pessoal, é um exercício mais simples que você precisa, primeiro passo, anotar os dados desse exercício. Quais são os dados fornecidos para resolver esse exercício? Vamos lá? Massa, 10 kg. Ele dá o valor de uma força, 80 newtons. O valor da outra força, 20 newtons. E como aqui no enunciado ele está dizendo que elas têm sentidos opostos, para uma das forças eu vou adotar o valor negativo. Certo? Determine a aceleração com que o objeto se movimenta. Então, o valor do A de aceleração nós queremos saber. Dessa maneira, com esses dados aqui, a gente se pergunta, com esses dados, qual equação eu tenho para resolver esse exercício? Eu posso resolver utilizando a segunda lei de Newton. O enunciado matemático é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se eu quero saber a aceleração, então esse valor tem que estar isolado. Então, a minha equação ela vai ficar assim. A aceleração, sozinha, a massa que está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Essa daqui é a equação que eu vou trabalhar. É a mesma, mas com uma outra organização. Então, a minha aceleração que foi perguntada no exercício vai ser a força resultante. E a força resultante é a soma das duas forças, 80 newtons, mais a outra força, que no sentido oposto vale menos 20. Tudo isso daí dividido pelo valor da massa do objeto, que é 10 kg. Então, essa aceleração vai ser 60 dividido por 10. 0 com 0 corta. Você tem aqui 6 dividido por 1. O nosso resultado é 6 metros dividido por segundo ao quadrado. Certo? Feito o exercício 2, vamos comentar o exercício 3. Num cabo de guerra, um garoto e duas garotas puxam a corda para a direita. Um garoto e duas garotas. Onde aqui na imagem tem um garoto e duas garotas? Bom, estranho, né? Mas, ok, né? Vamos respeitar. A força que cada um faz é 70, 40 e 30 newtons. Bom, se eles estão puxando para a direita, o grupo que está puxando a corda para a direita é esse grupo aqui. Então, aqui nós temos as forças de 70 newtons, 40 newtons e 30 newtons. Certo? Do outro lado, outros 3 puxam a corda para a esquerda, com as forças de 80 newtons,
60 newtons e 45 newtons. Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Beleza, pessoal. O exercício aqui, então, a gente vai ter duas análises para fazer, né? A força resultante para a direita e, do lado de cá, a força resultante para a esquerda. Certinho? Bom, vamos lá. Fazendo cada uma dessas contas aí. Força resultante para a esquerda vai ser a soma das forças aplicadas. Então, nós teremos, como essas forças aqui estão sendo aplicadas para a esquerda, o mesmo critério, né? Se a gente estabelece para a direita como sendo os valores positivos, vamos colocar aqui um eixo de orientação, tá? Aqui está o nosso eixo de orientação. Vamos fazer aqui, bem no meio, como se fosse o marco zero do nosso esquema. Então, todo mundo que está para a esquerda do zero, do marco zero, é negativo. Então, a gente vai ter menos 80 newtons mais a outra força, menos 60 newtons, mais a outra força, menos 45 newtons. Beleza? Bom, pessoal, a soma dessas forças, ou seja, a força resultante para a esquerda, somando todas as forças, 80 mais 60, 140, com 45, aqui vai dar um total de menos 185 newtons. Bom, vamos lá. Força resultante para a direita. Então, vamos lá. Força resultante que o pessoal aplica para a direita. Vai ser a soma das forças. Todas as forças para a direita são positivas. Então, 70 newtons mais 40 newtons mais 30 newtons. Então, a força resultante para a direita vai ser uma força total de 110 com 30, 140 newtons positivo, certo? Porque essas forças aqui desse grupo estão apontando aí para a direita. Beleza, pessoal? Essa força desse grupo está apontando para a esquerda. Bom, em módulo, pessoal, a gente percebe que esse valor é maior do que esse, desconsiderando o sinal, certo? Então, como as forças aplicadas pelos dois grupos estão na corda, eu vou dizer que, para esse exercício aqui, a força resultante total, combinando, já que as duas forças estão aplicadas na corda, vai ser a força resultante da esquerda mais a força resultante da direita. Então, a força resultante total sobre a corda vai ser menos 185 newtons mais 140 newtons. Então, nós temos aqui que a força resultante total é menos 45 newtons, indicando que esse sinal negativo, que a força resultante está apontando aqui para a esquerda, para aquele grupo em que os valores, as forças, têm um valor negativo. Beleza, pessoal? Bom, foi comentado aí o exercício 3. Vamos passar para o exercício 4. Para a gente poder fazer o exercício 4, a gente precisa de muitos conhecimentos que não foram abordados aqui nesse material do PET. Se você assistiu aos vídeos que eu indiquei lá no começo, você vai ter mais subsídios para entender o que se precisa fazer, né? Para esse exercício aqui, que envolve plano inclinado, você precisa saber analisar as forças do plano inclinado, ok? E estou deixando o vídeo aí no card logo acima para você saber como que analisa força em plano inclinado.
E também você precisa saber aqui a respeito de soma de vetores, decomposição de vetores e também sobre força de atrito, que não foi demonstrado aqui nesse material. Bom, tá aí a importância de você ter assistido os vídeos que eu indiquei. Se você não assistiu, o problema é totalmente seu. Vamos lá, pessoal. Como que a gente vai resolver isso daqui? Considere um bloco de massa 40 kg que é abandonado do repouso sobre um plano inclinado representado na figura abaixo. Desenhe na imagem as forças que atuam no corpo quando ele se encontra em repouso. Então vamos lá, pessoal. Nesse corpo aqui, quando eles se encontram em repouso, a condição, conforme eu já expliquei no vídeo, é que a força resultante tem que ser zero. Então vamos fazer duas análises, uma na horizontal e uma na vertical. Acontece que a análise na horizontal não é na horizontal igual está aqui na régua, porque o móvel não se movimenta aqui, ele se movimenta inclinado. Então a minha régua na horizontal vai ter a mesma inclinação do plano, beleza? Ó, se o plano está inclinado assim, é aqui que vai ser a minha referência para a horizontal. Vamos deixar isso daqui representado aqui com uma linha tracejada azul, ou seja, é em cima dessa linha azul aqui tracejada que eu estou desenhando que vai representar a direção horizontal que o meu objeto se movimenta. Certinho? Vamos representar em vermelho a direção vertical. Vertical faz 90 graus com a horizontal, certo? Então, vamos deixar aqui representado o eixo da vertical em vermelho. Ou seja, o eixo aqui em vermelho, ele é perpendicular, ou seja, ele faz 90 graus com o eixo em azul, que é o eixo da horizontal. Beleza? Bom, pessoal, então eu tenho aqui em vermelho o eixo da horizontal, em azul o eixo da horizontal, em vermelho da vertical. E para a gente representar as forças para esse objeto aqui, que na letra A está em repouso, eu vou ter que entender que esse objeto ele interage com o chão, com o planeta, e nós temos aqui duas forças para representar. Primeira força que a gente vai representar é a força de interação desse objeto aqui com o chão do plano inclinado. O objeto interagiu com uma superfície, força normal, perpendicular às duas superfícies em contato. Então, estou desenhando aqui a força normal. Quer saber por que é força normal? Assiste o vídeo que eu indiquei. Vamos lá. Esse objeto ele interage com o planeta Terra. O planeta Terra puxa esse objeto na direção vertical, sentido apontando para o centro da Terra, não é para baixo, tá bom? Então, vamos desenhar a força-peso do objeto. A força-peso do objeto puxa o objeto para o centro da Terra. Está aqui desenhado, então, a força-peso desse objeto. Vamos chamar aqui de força P de força-peso, certo? Bom, então está aqui duas forças importantes, né? Interação com a superfície e a força-peso de interação com o planeta. O que acontece é que nós precisamos desenhar a força com que esse objeto, a força-peso desse objeto ela precisa ser desenhada de forma a ser decomposta nas suas componentes. Uma componente na vertical e uma componente na horizontal. Essa força-peso, então, esse vetor, essa seta P, ela tem duas componentes ou duas parcelas. Uma parcela na vertical, e aí eu vou posicionar a minha régua desse jeito. Aqui, ó, paralelo ao eixo azul, certinho. E eu vou desenhar ela aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui, ó, que eu estou fazendo em verde,
eu vou pegar o eixo da vertical e desenhar outra parcela da força aqui, da força peso, que vai ser esse outro pedacinho verde aqui. Então, pessoal, essas linhas verdes aqui tracejadas que eu desenhei, elas me ajudam a determinar para esse objeto aqui, para essa caixinha, quais as componentes da força peso estão na vertical e na horizontal. Bom, essa força peso, em vermelho, ela é composta por essa força verde aqui e essa outra força verde aqui. Bom, como essa força verde aqui ela está na horizontal, vamos chamar ela de peso na horizontal. Geralmente o eixo da matemática na horizontal é o eixo x, então vamos chamar de peso em x. E essa outra aqui, ó, como o eixo vertical da matemática é o eixo y, vamos chamar essa outra força aqui de py. Então, a força vermelha ela é a combinação, a soma de px mais py, certinho? Então, como esse objeto aqui tem que estar em repouso, a soma de todas essas forças aqui precisam estar em equilíbrio, e a condição, portanto, é que a resultante dê zero. Para que esse objeto esteja em equilíbrio, nós temos aqui a combinação de P de Y com a força normal, ou seja, isso implica que o objeto não está afundando nem flutuando na superfície. E na horizontal, que é o eixo em azul, nós temos somente uma força e não tem nenhuma força para equilibrar ela. Portanto, nós teremos que desenhar aqui um vetor azul que tem o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo do vetor P de x. Esse vetor aqui em azul é a força de atrito que vai colocar esse sistema em equilíbrio. Então, esse daqui é o desenho que você tem que apresentar na sua letra A para que o seu objeto esteja em repouso. Certo? Beleza. Se ele está pedindo para você desenhar as forças que atuam no objeto quando o corpo se encontra em equilíbrio, mas na letra B, em movimento acelerado, descendo o plano, o que você vai ter que fazer na letra B? Na letra B, você vai ter que fazer esse mesmo desenho, mas como eles têm que estar descendo o plano, então a força que faz com que puxa esse objeto no sentido de descer o plano, ou seja, P de x, ela tem que ser necessariamente uma força que é maior do que a força de atrito. Então, P de x tem que ser maior do que a força de atrito. Para isso, na letra B, você vai fazer o mesmo desenho, só que você não vai desenhar a força de atrito, tá bom? Você vai fazer só esse desenho aqui. Então, são dois desenhos. Um com a força de atrito para a letra A e um sem a força de atrito para a letra B. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Fazendo aqui a sua última questão, a questão número 5, ele está dizendo, considerando que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes no eixo x e y, determine a aceleração adquirida por uma pessoa de massa 55 kg ao descer uma montanha esquiando na neve. Considere a descida como o plano inclinado liso, livre de atritos e com ângulo de 30 graus em relação à horizontal, com a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, para a gente poder fazer esse exercício, então nós vamos ter que considerar todos esses dados. Então, fazendo o exercício da maneira correta, como que é? Anota os dados do exercício. Dados do exercício, vamos lá. Massa da pessoa, 55 kg. O que a gente tem mais de informação?
não tem força de atrito, a gente sabe que o ângulo, vamos chamar o ângulo da letra θ do alfabeto grego, 30 graus, e a gente sabe que o G da gravidade é 10 metros por segundo elevado ao quadrado. São essas as informações, ela precisa estar no seu exercício. E vamos lá, como se trata de um movimento em plano inclinado, nós precisamos desenhar esse plano inclinado, ok, pessoal? Então vamos lá. Desenhando o plano inclinado, pega aí a sua régua, posiciona a régua de forma a fazer o plano inclinado. Eu vou fazer ele maior para que o exercício fique mais legível, certo? Eu recomendo que você não faça esse desenho pequeno, tá? Se você conseguir fazer ele bem grandão, as coisas ficam bem mais fáceis de você visualizar, tá bom? Então, deixa eu só reposicionar esse traço aqui. Eu quero ele bem aqui. Agora vamos desenhar aqui a base aqui do nosso plano. Bem grande. E agora vamos fechar aqui o nosso plano inclinado, fazendo a inclinação do plano. Beleza. Bom, tá fazendo aí junto comigo, né? Pessoal, feito aqui o nosso plano, a gente sabe, conforme o exercício disse, né, que essa montanha aqui que o esquiador está descendo, ela tem uma inclinação de 30 graus. Então, é esse ângulo aqui, ó, ele vale 30 graus. Eu vou desenhar esse esquiador aqui como sendo um objeto genérico qualquer, por exemplo, uma caixinha ou uma bolinha, tá ok? Porque as dimensões do objeto aqui, elas não são relevantes. Bom, então aqui nós temos o nosso esquiador. A gente precisa entender então como que esse esquiador ele vai estar submetido às forças aqui do nosso exercício. Vamos lá? A gente vai precisar então desenhar os dois eixos de referência. Vamos lá? Eixo da horizontal. Vou fazer aqui tracejado, que é o eixo onde vai acontecer o movimento de descida do esquiador. Agora vamos fazer o eixo da vertical, que é perpendicular, ou seja, faz 90 graus, com o eixo aqui em vermelho. Bem aqui no meio do objeto, tá ótimo. Beleza. Bom, agora então a gente passa a desenhar as forças. O nosso esquiador ele interage com a superfície aqui da montanha, da descida. Então a interação desse esquiador com essa superfície nos dá como origem a força normal, que é uma força de contato. Então vamos desenhar aqui a força normal. É essa força aqui em laranja. O nosso esquiador, ele também interage com o planeta Terra. O planeta Terra puxa ele na vertical com sentido apontando para o centro do nosso planeta. Então, vamos desenhar a força peso desse objeto. Aqui em verde. Bom, já fiz essa análise com vocês. Então, a gente sabe, portanto, que essa força peso, ela precisa ser decomposta, ou seja, ela tem duas parcelas, uma parcela na vertical e uma parcela na horizontal. Vamos traçar essas parcelas?
Vamos lá. Pegando aqui nossa régua, a gente posiciona a régua em cima de um dos eixos. Vamos pegar esse aqui da horizontal primeiro. E aí a gente coloca a nossa régua no final do vetor P e nós traçamos aqui um pedacinho tracejado, bem aqui. Agora, o contrário. Pegamos a nossa régua, colocamos ela em cima do eixo da vertical, em vermelho, e posicionamos a régua no final do vetor P. E traçamos aqui a reta tracejada para determinar a componente horizontal. Bom, feito isso, então, a gente já tem uma determinação do que esse vetor P ele é composto. Tá? Ele é composto pelas seguintes parcelas. A parcela da vertical é essa força aqui, ó. Vamos chamar de PY. A parcela da horizontal é essa força aqui. Vamos chamar de PX. Certo? Então, PX mais PY dá esse P aqui, que é o P total, o P resultante. Certinho? Dessa maneira aqui, então, a gente já tem condições de determinar qual que é o valor da aceleração, porque a gente sabe que conforme esse esquiador desce o plano, a força normal e a força PY, elas vão se equilibrar aqui, tá bom? Ou seja, elas não permitem que o esquiador afunde ou flutue sobre a superfície. Então, esse esquiador ele está descendo aqui o plano inclinado, sendo influenciado pela força PX. Mas quanto que vale essa força, essa parcela da força-peso que a gente chamou de PX? Eu quero que você perceba, portanto, que esse triângulo azul grandão, que é o triângulo da montanha, ele tem um ângulo de 30 graus aqui no cantinho. E nós sabemos também que esse triângulo que eu estou colorindo aqui de bolinhas vermelhas, esse triângulo que eu estou colorindo com bolinhas vermelhas, ele é um triângulo semelhante ao triângulo em azul, certo? O triângulo em azul grandão é semelhante ao triângulo pintado de bolinhas vermelhas. Portanto, se aqui nesse canto nós temos um ângulo de 30 graus, aqui nesse canto desse triângulo que é semelhante, nós temos também um ângulo de 30 graus. Então, nós vamos, através desse triângulo, analisar que esse P de x ele é o valor da força-peso multiplicado pela função trigonométrica seno do ângulo 30 graus. Quem que é o valor da força-peso? Essa força-peso, ela vale massa do esquiador vezes a aceleração da gravidade. O seno de 30 graus, função trigonométrica, seno de 30 graus vale meio. Então, nós vamos ter aqui a massa 55 vezes o valor da gravidade, que é 10, vezes meio. Tá bom? Então, essa componente da força P de x, ela vale 550 por 2. Nós temos aqui uma força de 275 newtons puxando o esquiador para baixo aqui na montanha. Ora, mas o exercício pediu para que a gente determinasse qual é a aceleração desse esquiador. Bom, a aceleração do esquiador vai ficar, então, representada como sendo, se a força resultante é a massa do esquiador vezes a aceleração, então a aceleração vai ser a força resultante do esquiador dividido pela sua massa. A força resultante do esquiador
é a própria força P de x, que é a força que puxa o esquiador para baixo, já que não tem atrito. Então, nós temos P de x dividido pela massa, que é 55, substituindo o valor, 275 dividido por 55, isso aqui dá um valor exato igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, você tem que apresentar todo o desenho analisado, todas as contas que eu mostrei aqui, para que você tenha o melhor e correto entendimento da situação que está sendo abordada. Certinho? E eu agradeço a sua atenção até aqui. Estou disponível para tirar dúvidas nas nossas aulas semanais. Até lá!